Então vamos lá para mais um episódio aqui do nosso querido Agro2 Podcast, tratando um assunto hoje, novidade que nunca foi discutida aqui hoje, Lara. Olha, eu para te falar bem a verdade, você que está aí vendo e ouvindo a gente, eu nunca tinha ouvido falar dessa sigla. E se você não é do agro, ou se você sabe mais ou menos do agro, você já ouviu falar do ILP? Eu duvido. Esse nosso convidado de hoje, a gente estava aqui, que eu sempre falo no backstage aqui, gente, eu estava bombardeando ele de perguntas, mas é um tema... Foi um podcast aqui. Já foi um podcast, agora vai ter que falar tudo de novo mais uma hora, porque eu não estou deixando ele em paz aqui. Eu tenho certeza que você vai amar esse assunto também. É isso aí. E a gente trouxe aqui hoje o nome referência no Brasil nessa área técnica. Mas, antes de a gente entrar no conteúdo... Eu tenho que falar para você, inscreve no canal aí, deixa seu like, comenta aí qual assunto você quer que a gente traga, qual pessoa, né, qual técnico, produtor, artista, enfim, quem que você quer ver aqui na nossa bancada conversando com a gente sobre o agronegócio. Então, chama a vinheta. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso querido Agro2 Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje a gente está aqui com o engenheiro agrônomo, mestre em produção animal, Daniel de Castro. Como é que você está, Daniel? Tudo bem? Tudo bem. Agradecer a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui. E, Daniel, tenho certeza que você nunca ficou na frente de dois faladores igual eu e o Pedro. Não, mas vai ser legal. Que a resenha aqui já estava boa, né? Nos bastidores comigo aqui. Já está acostumado um pouco, já que a gente conversa bastante aí sobre vários assuntos aí da área técnica. O Daniel, ele é sumidade aí quando a gente fala da questão do ILP. E eu já vou começar mandando a primeira para ele, Lara. É isso aí, eu quero que... Não, é óbvio que você vai falar... Eu preciso te perguntar o que eu quero saber. O que significa ILP? Não, mas calma aí, ele nem se apresentou ainda. Se apresenta aí, Daniel. Fala para quem está assistindo quem é você, né? Eu fiz aqui uma breve introdução. Você viu o nível de ansiedade da pessoa, tá né? acelerado. Sobre o assunto. Bom, eu sou goiano, sou engenheiro agrônomo, formado na Universidade Federal de Lavras e com mestrado em Ciência Animal e Pastagens pela Exalc. E trabalho há mais de 20 anos com sistemas de produção integrados, né, lavoura e pecuária. Ele já traduziu o que eu perguntei para ele. Vocês já pegaram aí, né? Qual que vai ser o assunto de hoje? Isso aí. E o ILP, Daniel? Fala assim, traduzindo em miúdos, pensando que a gente está aqui com um público que tem desde a dona de casa que está ali fazendo o almoço, preparando o café, até o produtor rural de escutando 10 mil hectares. Escutando a gente no Spotify. Bom, a ILP é um processo onde você associa as duas atividades dentro da fazenda, a agricultura e a pecuária. Você pode associar essas atividades na forma de consórcio entre as culturas anuais, como soja, milho, arroz, girassol, com as pastagens, ou fazer a sucessão dessas culturas, né? Ou trabalhar em rotação, trabalhar alguns anos com lavoura, alguns anos com pastagem, e buscando o sinergismo entre essas atividades, buscando maior sustentabilidade e diversificação do que se está fazendo na fazenda, diversificando os produtos, né? Verticalizando a produção dentro da fazenda. Eu achei esse assunto um tanto quanto complexo, que traduzindo mais ou menos o que você está falando, então eu tenho duas, eu não posso falar lavouras, né? Eu tenho duas produções, duas safras, ao mesmo tempo, é isso? É praticamente assim, você tem o plantio das lavouras no verão, por exemplo, você pode plantar a soja, pode plantar o milho, e intercalar isso com pastagem ou plantar essas culturas ao mesmo tempo, né, consorciadas. Na mesma área. Na mesma área. A gente fala que é o consórcio que é o consórcio, né? Uhum. Então, na verdade, a gente trata a pastagem também como uma lavoura. Uhum. Ele entra no sistema como uma lavoura onde você vai produzir boi. Dentro das suas áreas. Dentro das áreas. Gente, mas esse assunto ele é danado, hein? Eu achei ele danado, porque eu fico pensando assim, como que o milho e a pastagem crescem juntos? É possível crescer assim, na mesma proporção? Ou planta junto, planta separado? Tem que esperar 10 dias, uma semana? Olha a pergunta dela. Ela prestou atenção, é sensacional. Então, existem várias técnicas, né, para você trabalhar esse plantio consorciado, né? O milho é uma das espécies mais favoráveis para fazer isso, principalmente por causa do seu porte alto, né? As espigas... Aí não se mistura? Não se misturam muito, mas você tem que usar técnicas
técnicas para evitar que a pastagem compita com o milho, né? Em algumas fazendas, em alguns processos, a gente vê que o produtor não utiliza a técnica correta e a pastagem acaba competindo muito com o milho e reduzindo a produtividade do milho. Então, existem técnicas para se fazer o consórcio, inclusive com o milho, com a soja, com o girassol, com o arroz, que são plantas com fisiologia totalmente diferente, com altura diferente, ciclos diferentes. As próprias gramíneas, no caso das pastagens, elas também têm tamanhos diferentes, exigências em fertilidade do solo diferentes. Então, você tem que saber qual é o seu objetivo, por que você quer consorciar isso, qual a fertilidade do solo, qual o período que você vai colher, se você está preparado para fazer isso. Então, não é uma coisa simples, é simples se fazer integração lavoura-pecuária. Ela tem uma série de técnicas que a gente preconiza antes de sentar no processo para que você consiga produzir tanto lavoura como pecuária. Isso que eu ia te perguntar, porque assim, é muito comum, a gente escuta, desculpa, a gente escuta muito produtor falando, né, que faz o ILP, não produz nenhum nem outro direito, produz os dois mais ou menos. Mas na verdade, Daniel, como você está bem explicando aí, tem que ter uma atenção grande, por exemplo, de combinar a questão de famílias. Por exemplo, se a gente fala de milho e pastagem, nós estamos falando de 2 gramíneas, ambas extratoras de nitrogênio. Então, num próximo ciclo, eu tenho que fazer uma cultura que é fixadora de nitrogênio para devolver isso para o solo. Faz sentido? Sim. Dentro da integração, a rotação de culturas, que quando a rotação a gente entende principalmente por essa mudança, né, de leguminosa, gramínea, né, seriam a soja, milho, feijão, arroz, pastagem, ela tem que estar inserida dentro do seu sistema, para você usufruir de todos os benefícios, né, do processo da integração. Eu achei um tema mais complexo, mas qual que é a vantagem para o produtor, na verdade o lavorista? Qual que é a vantagem? Ou o pecuarista? Qual que é a principal vantagem? Se é um pouco mais complexo, ao meu ver, é realmente vantajoso? Vale a pena? É extremamente vantajoso. Você começa a maximizar muito o uso da sua terra. Por exemplo, o lavorista, muitas vezes, ele tem aqui no Brasil... nos lugares que são permitidos a safra, né, que se começa em outubro, vai até janeiro, fevereiro, depois a safrinha de fevereiro, final de janeiro, fevereiro, né, a julho, agosto, e a partir desse período as áreas ficavam paradas. Ou em muitas regiões onde você não é permitido safrinha, você tinha praticamente uma safra, né? A safra de outubro, novembro até janeiro, fevereiro, e de fevereiro até o outro ano essas áreas ficavam paradas. A integração, ela veio uma forma de você aumentar o uso dessa terra, né? Você poder produzir arrobas nessas áreas de lavoura, aumentar a questão de matéria orgânica no solo, reduzir as perdas por erosão, aumentar a fixação de carbono no solo. Então, os benefícios são enormes. Se fossem listar aqui, eram enormes os benefícios. A gente tem benefícios para o solo, benefícios para a planta, benefícios para o meio ambiente, benefícios econômicos, né? O faturamento por hectare ele é bastante expressivo com o uso da integração. E você verticaliza a produção. Você acaba associando a produção de arrobas de carne, que é uma atividade de menor risco que a lavoura, dentro de um sistema de produção do agricultor. Então, é bastante interessante. Então, são benefícios tanto na área econômica, como na área agronômica, na área biológica e na área do meio ambiente. Só tem benefícios. Só tem benefícios. Exceto a implementação, que é um pouquinho mais difícil. Isso. A implementação exige um acompanhamento técnico para que não aconteça isso. Não aconteça isso, que a pastagem, às vezes, compita demais com a lavoura. E que quando você tiver a pastagem, você saiba usar ela para que você usufrua do benefício da pastagem para a sua lavoura ano que vem. Porque a gente vê em muitas fazendas uma produção, às vezes, implanta-se pastagens em áreas de lavoura e essas áreas estão com a fertilidade do solo alta. E a gente tem pastagens muito produtivas na entre-safra, no período da seca. E o pecuarista acha que ali pode pôr todos os bois, todos os bezerros, todas as vacas da fazenda naquela área. Então, isso não é desse jeito, né? Tem que se saber dosar aquilo ali, você tem que preservar a palhada para o seu plantio do ano seguinte. Aquilo ali, na verdade, é uma forragem que está acumulada, em muitas regiões ela não cresce mais, você tem que comer aquele extrato, tem que retirar o gado. Então a gente já chegou em muitas propriedades em que o gado está ali
30, 40 dias da chuva, não tem pasto, não tem mais nada, o gado está na poeira, todos os benefícios do sistema foi embora, ou você comeu toda a pastagem, comeu toda a palhada, o que o gado ganhou, ele ficou 30, 40 dias praticamente sem comida quando foi planejamento, o gado perdeu o peso. E então você vai ter compactação do solo, maior caminhamento. Porque houve um mau planejamento para poder fazer. Então, você entendeu, Lara, a dinâmica, né? Eu entendi a dinâmica. Então, você tem que formar a palhada, mas você não pode consumir ela toda, porque se você consumir ela toda, você perde os benefícios e seu lucro acaba indo embora. Mas toda vez que o lavorista, que ele optar por fazer esse plantio, dessa forragem, vocês me desculpem se eu errar algum termo aí, viu, gente? Ele é obrigado a usar isso como pastagem ou ele pode deixar simplesmente para que haja esses benefícios do solo? Excelente pergunta. Pode usar simplesmente para se fazer palhada, para ter o plantio direto na próxima safra. As pastagens têm um sistema radicular muito agressivo, muito robusto, ela cicla nutrientes, ela vai buscar nutrientes nas partes mais profundas do solo, onde as raízes da maioria dessas culturas anuais, aí, como soja, milho, arroz, não alcançam, ela vai jogar isso para cima e aquilo vai ser reciclado, você vai ter aumento de matéria orgânica, melhor perfil de solo, né? Fazer os nutrientes se desenvolverem, né? Percorrerem o perfil do solo. Isso vai favorecer o enraizamento das culturas sucessoras. Então, não necessariamente você precisa ter o animal. O animal, ele entra como mais uma fonte de renda pro produtor, pro agricultor, né? Principalmente, porque o pecuarista já tem a renda do animal, entra com mais uma fonte de renda para o produtor. E hoje a gente já tem também alguns trabalhos que mostram que o animal em pastejo nas áreas, quando esse pastejo é bem feito, você tem um benefício a mais para a lavoura. O pastejo dos animais, ele provoca maior perfilhamento, perfilhamento é a emissão de folhas, de ramos das pastagens, aumenta o sistema radicular, distribui mais um pouco a matéria orgânica do solo. Então, a gente tem alguns trabalhos que mostram que áreas pastejadas de forma correta, você tem uma maior produtividade das lavouras que são plantadas no verão seguinte. Então, o sucesso disso é você fazer o correto manejo do pastejo, pensando no sistema, pensando na produção animal e na produção vegetal, na produção das lavouras que vem na próxima safra. Adorei esse assunto. Isso é o que é interessante. Não, adorei esse assunto. O Daniel falou uma coisa aqui muito importante que eu fiz uma nota mental aqui antes da gravação, né, no backstage, porque a gente sempre tem uma conversinha aqui antes, né? Tem uma resenha antes. O Daniel falou assim, ó, a maior riqueza do produtor é o solo. Então, assim, agora o que ele está falando só consolida de fato que é o solo a maior riqueza do produtor. Então, quando a gente escuta, né? Até o Anaimur falou aqui na entrevista que a gente, no episódio passado, que a grande mídia, muita gente fica tentando demonizar o produtor rural, mas não, ele está preocupado com a ciclagem de nutrientes, com a construção de fertilidade do solo, porque se ele acaba com isso, né, Daniel? Ele tirou o sustento dele, né? Sim. O produtor hoje é um dos maiores preocupados em conservar o meio ambiente. O que é uma fazenda sem água? Então, o produtor não tem interesse nenhum em degradar a mata ciliar, em acabar com seus córregos, com seus lagos, com suas represas. Ele busca, dentro de todo o processo, produzir de uma forma sustentável, né? O produtor, aqui no Brasil, a grande maioria das fazendas, né, a gente tem que preservar mais de 20% das áreas de reserva, em algumas regiões chegam a 80%. Então, o maior interesse do produtor é ter reservas na sua fazenda, nas áreas de reserva, e preservar a água, preservar os lençóis freáticos, porque ele vive dessa biologia, né? Desses sistemas. Então ele precisa preservar, é o maior beneficiado. É claro que em todo negócio, em toda atividade, tanto na área agrícola como no setor urbano, a gente tem pessoas boas e pessoas ruins que estão trabalhando de forma errada. Existem indústrias extremamente poluidoras e que ninguém fala nada, e existem indústrias preocupadas em meio ambiente, em reciclagem, em preservação. Existem também produtores que não estão preocupados. Mas eu acredito que a grande maioria entendeu essa simbiose que precisa existir. Eles estão buscando e está tendo evolução muito grande na parte de monitoramento disso também, por monitoramento, monitoramento por satélite das áreas que estão sendo desmatadas, né? E na verdade, assim, o que a gente vê, que a gente entende
entende hoje que não é necessário desmatar no Brasil mais. Assim, a gente tem... existe um gargalo de investimento em tecnologia gigante, onde se produzia triplicar a produção simplesmente por exemplo, aumento de lotação. Você tem nessas áreas lotação animal, por exemplo. De gado. Você tem, né, de ou gado, mais gado ou numa mais mesma gado. área. A gente tem a média do Brasil aí, 0,7 até uma animal por hectare. A gente fala unidade animal, né, mas uma por hectare. Com esses sistemas integrados, né, com investimentos nessas tecnologias, em fertilidade do solo, em conservação, plantio direto, rotação de culturas, a gente pode levar isso a 3, 4. Então, você imagina, hoje nós temos um rebanho aí de 200 milhões de cabeças, você multiplicar isso por 3, por 4, sem desmatar. Sem abrir um palmo de chão. Né? Então, nós passaríamos aí para 800 milhões de cabeça, né? Falando que nós já temos hoje. É trem demais. Não precisa desmatar nada, acabar com nada. Sem... Agora, me fala uma coisa, mas essa técnica, eu disse que eu escutei essa sigla aqui nesse podcast. Essa técnica do ILP, ela já é bem difundida aqui no Brasil ou ainda estamos caminhando em passos lentos? Olha, ela como a gente comentou aqui antes, né? Ela nos últimos 10 anos ela difundiu bastante, mas a gente vê ainda assim, uma grande necessidade da pessoa conhecer a técnica para não fazer bobagem. Não é possível fácil perder tudo. Porque, na verdade, assim, faz a bobagem e acaba queimando o nome da técnica. É isso que eu ia falar, mas tem casos que a pessoa perde tudo, o produtor perde tudo. Olha, é possível você ter um prejuízo enorme na sua lavoura. Por exemplo, eu já fui em lavouras onde você, de consórcio com milho e pastagem, onde você praticamente não conseguia colher o milho. Porque o pasto praticamente tinha ultrapassado o tamanho das espigas. Mas isso aqui passou do momento dessa colheita? Passou do momento. Existem técnicas que a gente faz durante o desenvolvimento da pastagem para segurar ela no milho. A gente usa herbicidas, subdoses de herbicidas. Para segurar o crescimento. Segura o crescimento do capim. Dá uma travada, milho, né? Épocas de adubação. A gente pode trabalhar épocas para favorecer uma cultura em detrimento da outra. Nós podemos trabalhar épocas de plantio, plantios defasados, profundidade de plantio, densidade de semente. Então, isso varia de acordo com a textura do solo, com o objetivo, se é silagem, se é grão, qual é o ciclo do seu milho. É um milho precoce, um milho super precoce. Você vai colher ele seco, você tem secador para colher a cultura um pouco mais cedo, tirar ela mais cedo do campo. Então, todos esses fatores, eles devem ser avaliados dentro do processo de integração para que você consiga, como eu disse, produzir grãos e ter os benefícios da pastagem. Tanto a pastagem, né, se você não for utilizar o animal para fazer cobertura do solo, para fazer palhada, como para você ter também pasto para você poder pastejar e produzir arrobas na área. Então tem esse objetivo. Quando eu falei que ele era fera, monstro no assunto... Não, eu adorei também, assim, eu gosto quando você chama aqui as pessoas que você conhece, que são pessoas que falam de maneira muito simples. Então a gente entendi tudo que você me disse aqui, aprendi bastante. Estou aprendendo aqui ainda nesse bate-papo. Estamos aprendendo junto, todo mundo aprende junto. Ô, Lara, mas não, vamos mudar um pouco o rumo dessa prosa aqui, porque o Daniel conhece ele de lá de longas datas, né? Então... E o Daniel não falta história para contar. De todo aspecto que você pensar, né? Hoje ele é produtor rural, ele é construtor aí renomado no Brasil todo. Mas ele também já andou muito estrada de chão, né, Daniel? Já rodou. Demais. Cara, conta uma história sua aí da época que você começou no mercado de trabalho. Eu lembro que você contou uma vez que você estava trabalhando numa fazenda. E aí te botaram num quarto afastado, e aí você acordou. Conta essa história. Eu trabalhei... Aqui a gente tem mania de falar só a parte boa, né? Os perrengues a gente não tava conta, aqui não. falando muito a questão da parte técnica e tal, tudo mais, né? Porque o Daniel realmente conhece muito o assunto, mas ele tem muita história para contar também, né? Eu andava muito, hoje ando também, mas andava bastante nessas fazendas, com consultoria, às vezes fazendas afastadas, e algumas delas não tinha, assim, o alojamento pra gente ficar era ruim, né? E eu estava numa fazenda aqui em Jussara, uma vez, né? A gente estava fazendo um trabalho com gado lá e fazendo um rastreamento de gado e avaliando o gado e tudo. E à noite eu dormia numa casinha nessa fazenda, era uma casinha de 2 quartos, sem forro, sem nada, não tinha televisão, não tinha nada. Wi-Fi, nada. Não tinha nada, não tinha rádio, não tinha nada. Era passasse assim, uma noite lá? Não, era tipo assim, 7 horas da noite, escurecia. Mas nessa casinha tinha energia elétrica? Só energia, uma geladeira, um chuveiro fogão, queimado. Um chuveiro mais ou menos, uma geladeira, um fogão, um chuveiro mais ou menos e uma cama. E eu dormia lá sozinho.
E eu já estava lá no terceiro dia dessa fazenda, cansado, deitei umas 8 horas lá, sozinho, aquele silêncio, né, da noite. E tô só com lençol, né, assim, coberto, que era calor, e começam a puxar meu lençol, assim, no meio da noite. Eu acordei, falei, meu Deus do céu, quem que tá puxando esse lençol? Um silêncio, mas ele puxou assim, continuou puxando. E eu fiquei, tirou o lençol e eu fiquei deitado, né? Falei, meu Deus. Não vou levantar daqui não. Eu fingi que eu tô dormindo, que eu não senti nada. Aí criei coragem pra levantar e a luz já era longe, né? Não era luz na cama, Gente, assim. Levantei assim, nunca. com medo. E o que eu vi é um morcego enorme que tinha pendurado no lençol, que era grande, e o peso dele foi tirando o lençol. Assim. E eu custei a dormir depois, mas a casa tava puro morcego e tinha uns morcegos lá que... Meu Deus, viu? Que era o tamanho de uns bezerros não, lá. eram uns morcegos que eu nunca tinha visto desse tamanho, viu? O agro não é só beleza, não, né? Gente do céu, então... Que medo dessa eu história. até tinha uma foto que depois eu não gosto de matar, mas eu tive que matar esse morcego porque ele ficava lá no quarto, no outro dia era a mesma coisa. Eu deitei, o morcego vinha... Puxava o seu lençol. Puxava o seu lençol. Eu É tive, amigo do Batman. Eu tive que... Acabei matando esse morcego, tentei, espantava ele de dia, ele voltava. E tentou te assombrar ali de todo jeito. Eu peguei e matei, eu tinha até uma foto segurando ele, esse morcego, eu perdi, porque era naqueles celulares antigos, né? Os primeiros que tem. Eu tenho medo dessas histórias, eu não gosto Daniel, de contar essas histórias, não. Isso ainda estava trabalhando ainda assim no mercado, como agrônomo ali e tal, e depois você virou produtor rural, que foi quando você assumiu a produção lá da sua fazenda. Sim. Conta pra gente como foi essa transição, assim, como é que foi essa mudança, essa virada de chave, que você falou assim, não, agora eu preciso tocar o negócio da família, como que foi? E você implementa essa técnica lá na sua fazenda? Sim. Desde a época que eu estava na faculdade, eu tenho uma propriedade aqui, próxima a Goiânia, aqui, a 130 quilômetros, e eu comecei a trabalhar algumas áreas da fazenda lá. Lá na Uruana, terra da melancia. Lá na terra da melancia. Nós começamos a fazer o sistema de ILP lá, inclusive dos primeiros trabalhos que eu publiquei na revista Plantio Direto, foi com resultados lá da minha propriedade, que foi um consórcio com arroz mais pastagem. Isso eu nem lembro quando, acho que foi 2003, eu acho, isso aí, nem tem que lembrar a data. E eu acaba que quando eu voltei da faculdade, no começo, meu pai que tocava a fazenda, e assim, no começo a gente teve bastante conflito com a nova tecnologia. Meu pai era tradicionalista, mexia com cria, ele era bancário, né? Então ele assim, tinha a fazenda mais como reserva de valor, né? Uma coisa que ele já estava com patrimônio. E você chegou cheio de ideias novas. Querendo mudar o mundo. Querendo mudar o mundo e querendo fazer, e aqui é desse jeito. E meu pai, não, mas ninguém faz desse jeito aqui, isso aqui não existe, isso aqui o custo disso é muito alto, porque não vai você pensa, dar né, Daniel? certo. Seu pai tinha o quê naquela época? Quantos anos? Meu pai, sei lá, uns enfim, 50, já 40. Era um pecuarista tradicional, né? Lá. Aí você chega lá, no começo dos anos 2000, falando pra ele de ILP, vamos fazer um negócio diferente aqui. E você conheceu essa técnica na faculdade? O ILP? Lá na faculdade... Ou foi uma procura sua de estudos? Foi uma procura minha. Na faculdade não se fazia, assim, principalmente no Sul, eu acho que já se trabalhava mais com ILP, a gente vê trabalhos bastante antigos no Rio Grande do Sul, principalmente com forrageiras de inverno, né? Trabalha-se soja ou milho, depois pastejo de culturas de inverno, né? Aveias, evens, lá se tem bastante trabalho. Agora no Cerrado mesmo, aqui... São Paulo, onde eu fiz faculdade, fiz mestrado. Aqui em Goiás eu fiz minha dissertação, meu experimento na Embrapa Cerrados. Já se tinha alguma coisa já também, mas era mais incipiente isso aí, não era muito não. E eu comecei a difundir isso entre lá minha família, nas fazendas que eu ia. Um dos meus primeiros empregos que eu tive em Goianésia, eu era empregado, era funcionário, e eu fiz um sistema desse de ILP num pivô de um produtor antigo lá. Ele estava com um pivô de muitos anos, com muito problema de planta invasora, né? A gente tinha
uma certa limitação de herbicidas lá na época. Hoje você tem mais produtos específicos, mas ele estava com muitas invasoras de difícil controle, com problemas, e eu falei, rapaz, vamos fazer um consórcio com pastagem. Confia em mim que vai dar certo, que eu sei que eu tô falando. Vamos fazer um diferente. consórcio, fazer uma palhada muito boa aí, você vai reduzir seu problema de mofo branco, que é uma doença séria para feijão. Ele tinha problema seríssimo de mofo branco, você vai reduzir invasores, e ele topou e fizemos o processo lá. E fizemos um sistema de milho consorciado com pastagem no pivô, isso deve ter sido em 2003, e eu fui chamado na empresa pelos meus chefes, e eles chamaram minha atenção. Eu não podia fazer isso. Eles falaram, chamaram minha atenção, falaram que não podia fazer isso. Mas falta de conhecimento também, né, Daniel? Porque assim, eles acreditavam que aquilo ali eu ia prejudicar a produção. E se a lavoura produzisse pouco, a pessoa muitas vezes vai direto em cima da revenda. Ah, o milho não produziu, ou então o agrônomo da sua revenda falou para eu fazer uma tudo errado, aqui, e agora quem vai cobrir meu prejuízo? Que o produtor chega e fala isso. Eu sou produtor, eu sei que é assim. e acabou que o negócio deu muito certo. Esse produtor, inclusive, eu tinha um artigo escrito na internet, até acho que lá no Beef Point também. Ele elogiou isso aí, que o trabalho tinha sido muito bom, porque ele mexia com leite. E ele colheu esse milho, porque ele deu esse intervalo, dá um intervalo aí de uns 90 dias de pousio nesse pivô, e ele entrou com pastejo de gado de leite nessas áreas na entre-safra, no período seco, em que ninguém tinha pasto. E ele acabou, assim, usufruindo, né, produzindo leite na área, né? Usufruiu ao máximo, reduziu as invasoras, né? Depois ele entrou com feijão nessa palhada, até que foi no outro ano, porque esse ano ele pastejou, e teve redução de mofo branco. A gente fez um trabalho de preservação dessa palhada, e alguns anos depois eu encontrei com esses meus chefes, né, acabou que a gente ficou amigo, e eles acabaram entendendo o processo. E até eles acabaram incentivando outras propriedades a fazer isso. Eles estavam com um projeto grande de implantação de ILP aqui no Vale do Araguaia. Olha só. Eles estavam com um projeto grande com isso aí, estavam fazendo nas propriedades deles, né? Então o negócio cresceu muito, porque não tem Esse desvantagem. Negócio, você está falando assim, que ele cresceu, essa técnica tem de 10 a 15 anos. Como que é feito esse processo desse conhecimento entre os agricultores e pecuaristas? Um boca a boca ainda? Como é que... De onde busca, né? De onde que busca essa informação? Porque hoje a gente fala muito da tecnologia dentro do agronegócio, mas a gente sabe também que tem muitos que ainda não usufruem dessa tecnologia de ponta. E essa é uma técnica muito específica. Como que é difundido isso no campo? É o boca a boca? Esse deu certo, ele foi lá e indicou você para outro, e o outro resolveu fazer? Porque eu acho essa comunicação também, eu acho ela um pouco difícil, porque tem muitos que são mais conservadores no campo. Mas o que acontece é o seguinte, inclusive eu tenho até um vídeo aí no YouTube que mostra claramente uma divisa de fazenda, onde uma fazenda está fazendo o ILP. Você está ali em julho, aí na região de Jussara, não lembro, na entre-safra. Estamos com um pasto verde de quase 80 centímetros de altura, e o vizinho de cerca com a terra batida. Então degradada. Então eu acho só aquela visão, o vizinho já fala, opa, esse cara tá fazendo alguma coisa ali diferente. Então é quase no boca a boca. No boca a boca, e os técnicos também, né? Assim, se difundiu muito isso, porque a técnica não tem desvantagem, né? Você tem maior faturamento financeiro, maior faturamento bruto por hectare. É porque você intensifica, né, Daniel? Intensifica. Porque você tá ali produzindo a lavoura, aí você colhe a lavoura, aí entra com o gado, aí você vende o gado, e aí você entra com a lavoura de novo. Então, assim, você não para, né? A pessoa vai vendo o vizinho crescer. As próprias empresas de pesquisa, a Embrapa, as próprias empresas comerciais começam a entender o benefício disso, do sistema, né? Como formação de palhada, reciclagem de nutriente, redução de planta invasora, redução de doenças, né? Benefícios, aumento de produtividade da cultura, né? Se fala, às vezes, em aumento de 7 a 10 sacas de soja. Olha só. Na outra, isso é muito, né? Muita coisa. 20, 30 sacas de milho por hectare, né? Quando você consegue pôr o sistema rodando certinho. Então,
acaba que o produtor vai vendo. A gente vê, meu Deus do céu, o cara olha para fazer pro lado dele, tá aquela área parada. E do lado tá o vizinho dele com um pasto cheio de boi. Isso aí, não. Em julho, em na auge da julho. seca. Ele gastando muito para suplementar esse animal na área dele, comprando insumos de fora, muitas vezes o animal perdendo peso. E ao lado, o vizinho dele, o animal ganhando peso, ele diversificando, ele ciclando. Não tem malefícios, é só Outra benefícios. curiosidade, para você implementar essa técnica, se eu tenho um lavorista ou um pecuarista, fica mais caro para quem? Ou é igual? Fica mais caro para o pecuarista em termos. Porque ele não tem o maquinário da lavoura? Porque ele não tem o maquinário, não tem o maquinário, e muitas vezes o pecuarista, ele está anos e anos, ou às vezes a vida inteira, sem investir em fertilidade do solo. Então, não pensa nisso. Não pensa. Ele é só tirar pôr o boi e tirar. Pôr o boi e tirar, pôr a vaca, vender o bezerro, fazer recria, vai extraindo. Então, quando ele vai para algum processo de integração, quando ele vai fazer uma lavoura na sua área, ele tem que fazer todo um processo de correção de solo, que envolve, às vezes, aplicação de corretivo, de calcário, aplicação de gesso, maquinário pesado para revolver aquele solo, né? Construir esse solo. E o lavorista, ele já trabalha mais com esse investimento em solo, em maquinário. Já tem essa preocupação maior também com o solo. Maior. E isso é feito ao longo dos anos, né? O solo, a gente constrói o solo. A gente não faz solo de um ano para o outro, né? Só que o lavorista, quando ele forma as pastagens, ele não seria um gasto, um investimento alto na compra de animais. Ah, tá. Só que animais é um ativo de alta liquidez. Né? Então, assim, por isso, para o lavorista é mais fácil, porque ele entra com boi e vende boi, é liquidez, né? E o pecuarista, muitas vezes, ele tem que imobilizar em corretivos, fertilizantes, em maquinários, né? E ele já tem o boi. A princípio, seria um investimento maior, mas depois fica igual. Depois sim, depois que eles estão entrando no sistema, né? Você pode ter fazendas que elas trabalham pecuária somente, pecuária numa área e integração lavoura-pecuária na outra, né? Tem muitas fazendas que são desse jeito. A pessoa não precisa fazer lavoura na fazenda inteira, ela pode pegar parte da fazenda, fazer o sistema ILP, usar os benefícios desse sistema, né, os grãos, para intensificar a pecuária na outra área. No período em que acaba as chuvas, ele está com a alta lotação animal nas suas áreas de pastagem, ele pode reduzir essa lotação, porque vai pegar parte desses animais e jogar nas palhadas de lavoura. Então, é esse que vai fazer todo o sinergismo e todos os benefícios para esse pecuarista e para esse lavorista também. O sistema começa a girar. Sensacional, né? Então, o que você acabou de falar pra gente é o seguinte: todo pecuarista, produtor de boi, na verdade, ele é produtor de capim. Sim. Né? Sim. Então, ele tem que tratar o capim como uma lavoura. Sim, com e certeza. isso é uma verdade difícil de colocar na cabeça da maioria dos produtores rurais, né? Difícil. Porque, igual você falou, né? Pro pecuarista começar a fazer um trabalho de ILP, ele vai ter um investimento maior. Porque, de fato, né, você vai pegar áreas ali que tá 20, 30, 40 anos, que nunca jogou um calcário, né, que tá com um solo ali totalmente degradado, compactado, né, Daniel? E aí a gente tem que trabalhar essa mentalidade, porque quando a gente fala de agricultura e pecuária, o gap é monstro, né? É gigante. A gente fala muito aqui, né, conversa muito. Você pega pecuarista que muitas vezes o cara não quer investir R$8.000, R$5.000 numa balança para pesar o boi dele que vai pro frigorífico. Isso. Tem... a gente vê muito, assim, até hoje, eu sempre acompanho, né? O pessoal fala, mas você, às vezes, assim, em algumas áreas, em vez da gente fazer safrinha de grãos, a gente faz safrinha de boi. Tira soja e põe o pasto. Mas você não planta o milho aí e tal, porque é melhor. Mas, assim, às vezes, em determinadas situações, a pessoa quer fugir do risco da safrinha, né? Vai fugir do risco, assim, trabalhar com pecuária, ela tem o menor risco. Então, a gente vê muito isso. Ou então, quando vai fazer lavoura nas fazendas, vamos para as melhores áreas. E a pecuária vai sendo jogada para o fundo da fazenda. E aí, comparam as duas atividades e falam, mas boi não dá dinheiro, a lavoura que dá dinheiro. Claro, uma atividade você põe todos os insumos possíveis, põe tecnologia, é o agro 4.0, é o melhor maquinário, é o melhor técnico. E a pecuária... no fundo da fazenda, é nos piores espaços, nas áreas mais fracas. Então, você compara uma atividade a outra em situações completamente diferentes. Então, a atividade ela vai remunerar menos.
A pecuária ela é uma atividade de menor risco, até um certo nível que você leva ela. Porque a partir do momento que você intensifica, que você trabalha com adubação, você trabalha com alta lotação, ela assume um outro patamar de risco, mas também te assume um outro patamar de rentabilidade. Ela começa a ser competitiva com a lavoura. Exatamente. Então, quando você trabalha com sinergismo de uma pecuária intensiva e de um sistema de integração lavoura-pecuária intensivo, e essas atividades, com o longo do tempo, elas se encontram como duas engrenagens, você joga um faturamento por hectare seu, faturamento bruto, para cima de R$16 mil, R$17 mil. R$16 mil Isso. por hectare. Quando você entra com soja, muito, cara, milho muito. e pastagem. Você tem produção de soja, produção de milho consorciado com pastagem e depois produção de arrobas. Eu falo de faturamento bruto. Quando a gente pensa em faturamento líquido, o que vai sobrar, isso vai depender de cada negócio em si. Específico. Entendeu? Cada negócio específico. Como é que está a fertilidade, que ponto que essa pessoa está dentro do processo. Mas o sistema, quando ele encaixa, ele é muito mais rentável, muito mais interessante e reduz o risco tanto da lavoura como da pecuária de uma maneira global dentro da fazenda. Eu achei O sensacional essa técnica. E a procura maior é de quem? É do lavorista ou do pecuarista, geralmente? Olha, antigamente estava mais do lavorista e agora nós estamos vendo muito os pecuaristas procurando isso aí. Porque eles estão vendo a necessidade de essa produção de grãos dentro da fazenda, produção de volumoso, de silagem. Até para sustentar o próprio Até para sustentar o gado, né? né? Porque nós temos aqui na grande parte do Brasil que a gente chama de estacionalidade de produção de forragem, né? De pasto. Você tem 6 meses do ano onde você tem abundância de luz, temperatura e chuva. E você tem um crescimento expressivo das pastagens onde você pode trabalhar com muitos animais por área. A partir do momento em que reduz a temperatura, e a temperatura também é um fator limitante ao crescimento do pasto, não é só água. Se você tem temperaturas baixas, isso é o uma pasto vantagem, então, aqui do nosso clima tropical? é uma vantagem, subtropical? é uma vantagem. Mas mesmo aqui, você tem temperaturas noturnas abaixo de 15 graus, você já tem redução do crescimento da pastagem. Você é o pasto Diminuição de massa. Diminuição de massa e tudo. Então você estava com um período onde você tinha muitos animais ali no verão, e num período onde o pasto reduz o crescimento, como é que você mantém esse mesmo número de animais se o seu pasto reduziu o crescimento em 80%? Aí que a integração entra fazendo o complemento disso aí. De que maneira? Você tem as áreas de pasto que vão entrar nas áreas de lavoura, você tem a produção de grãos na lavoura a um custo menor do que você comprar, né? Um exemplo claro, esse ano a gente produziu milho. Quem produziu milho esse ano, milho bem produzido, produziu um milho a um custo de R$40, R$45 o saco, né? E esse milho estava sendo comprado, quem não produziu, de R$80, R$90. Sim. Então, quer dizer, você tinha um produto na fazenda com 50% do valor do que você buscar ele no mercado. Olha aí. E você transformar isso em arrobas, você está agregando valor em toda a sua produção. Em tudo. Então, você vai ganhando, vai fazendo esses ganhos, ganha na pecuária, ganha na lavoura. Então, o pecuarista viu a necessidade que é muito difícil você intensificar a pecuária sem você ter uma lavoura dentro da fazenda hoje em dia. Você ficar totalmente dependente de insumos externos... Fica muito caro. Fica muito caro. Né? Então, você precisa fazer um volumoso, precisa fazer uma silagem, precisa fazer um feno, né? O Pedro a gente tem um vídeo, dos primeiros vídeos dele, a gente fazendo produção de feno em área de soja. Você tem que ter um grão para fazer proteinado, para fazer uma ração de confinamento dentro da fazenda. Então, você vai ganhando pontos em todo o sistema. Então, só vê vantagens, não vê nenhuma desvantagem. Então, o pecuarista aqui está desvantagem. intensificando, que está partindo para uma atividade que ele quer ser competitivo com essas culturas como soja, milho, cana-de-açúcar, pivô, eucalipto. Ele tem que partir para um sistema mais intensivo e procurar pessoas para orientar isso aí, porque não é simples. E quem tiver interesse de implementar isso na propriedade, procura quem? Tem que procurar um agrônomo, certo? Ou nem todos são especialistas Outra nisso? pergunta já, que você já grava dela e já vou fazer a minha junto. Tem um ponto específico da fazenda que o produtor está hoje, por exemplo, agora ele já está maduro o suficiente na atividade para entrar no ILP ou não? Ou Isso não? se aplica, por exemplo, vamos começar agora, já vamos começar com ILP, por exemplo.
Olha, primeiro assim, a primeira pergunta, ele tem que procurar, não são todas as pessoas, agrônomos ou tem zootecnistas também, eu tenho colegas meus zootecnistas que a gente conversa muito, que já trabalham em ILP, né? O zootecnista, o curso é mais focado na parte animal, o agrônomo na parte, né, vegetal. E da mesma forma que eu estudei a parte animal, eles também estudaram a parte vegetal. Então, existem profissionais que estão mais capacitados nas duas áreas. É sinérgico, né? A sinergia, né? E porque não é simples. Muitos agrônomos não entendem de pecuária de maneira nenhuma. E eu já vi até agrônomos perto de mim criticar o sistema, falou que não, isso vai reduzir a produção da sua lavoura. Isso eu já vi demais. Porque eles não entendem a técnica, não sabem técnica. E também zootecnistas ou veterinários que também não entendem de lavoura, não sabem o que é entender uma fertilidade do solo, que é um processo extremamente dinâmico, não sabe a necessidade de um corretivo. Manejo de herbicida. Manejo de herbicidas, que é extremamente importante no sistema de ILP, você trabalhar herbicida, você trabalhar culturas, porte de plantas. Então, você tem que conhecer muito do ciclo, do porte, por exemplo. Você tem milhos onde você tem inserção de espiga baixa. Esse milho já é um milho muito interessante para você consorciar. Junto. E você tem milhos dentro da mesma empresa. Às vezes a inserção de espiga é 20 centímetros mais alta, quer dizer... Já muda tudo. Esse milho aí já é mais interessante. Você tem fazer... um gap aí para você deixar o pasto crescer mais. Então, porque a boca da colhedeira vai passar aqui, né, Lara? Então, assim, se o milho estiver muito baixo, às vezes ela não pega. Não pega ou então pode pegar tudo junto. Pega, e o capim alcança mais rápido a espiga. Aí embucha tudo. E se o milho tiver o porte mais alto, né, você vai ter um período maior para você poder colher e a espiga livre. Né? Então, tudo isso você tem que avaliar, né? Então, eu tô achando que esse produtor está enrolado na hora de implementar isso aí. Não, hein? tem que ter alguém. Tem que saber o que tá fazendo. Tem que ter acompanhamento. Tem que ser Não, bom. mas vamos falar a verdade, né, Lara? É que a gente tava falando aqui, né? O Daniel que falou, né? Assim, pessoas... Quer abrir um escritório de advocacia? Poxa, então estuda direito, vai tirar o AB, né? Isso. Quer ser dentista? Quer abrir um consultório de odontológico? Estuda odontologia. Para poder abrir. Agora, quer estudar, quer mexer com lavoura? Contrata o doutor da terra, né? Que é o agrônomo. Contrata os especialistas, né, na área. Mas eu vejo que cada vez mais o estudo ele é primordial dentro do agro. Primordial. Quanto mais estudo, mais conhecimento, menos chance de perdas, menos chances de prejuízos e facilita demais a vida no campo. Quanto mais esse conhecimento você tem. Até teve um estudo, eu não vou me lembrar assim, nome, as datas, mas de pouco período, que se avaliou o número de engenheiros agrônomos que eram proprietários, agrônomos, veterinários ou tecnistas que eram proprietários, que tocavam fazenda. Produtores. Eram produtores e também de assistência. Cresceu assustadoramente. Primeiro com essa grande evolução da agricultura que nós tivemos aqui no Cerrado, no Mato Piba, no país como um todo, os pais e os avós que eram pecuaristas tradicionais, os filhos que eram intuitivos, vendo o negócio crescer naturalmente, muitas vezes não muito pela técnica, mas pelo o volume, pelo esse crescimento de commodities, né, essa expansão de área agrícola, o Brasil do agro, né, sucessório, a sucessão. Eles foram fazer agronomia, foi fazer veterinária, foi fazer zootecnia. Então, muitos filhos hoje estão assumindo as fazendas, muitos netos estão assumindo as fazendas dos pais e estão... a gente vê muitas propriedades já que são conduzidas já por engenheiros agrônomos, médicos veterinários ou tecnistas que têm outra visão do negócio, né? Outra visão. Médicas veterinárias, a mulher no agro tem crescido demais, a gente vê excelentes profissionais na área de mercado, na área técnica, na área de manejo. Então... a gente vê esse crescimento, eu acho que nos Estados Unidos, parece que mais de 90% dos produtores têm algum curso, algum tipo de curso superior, né? Quer dizer, é uma outra mentalidade, mas isso está acontecendo no Brasil também. É uma tendência mundial, eu acho que em todas as profissões, as pessoas têm que ter alguma especialidade para poder começar um negócio. E hoje também qualquer negócio, se você não é especialista...
você está fadado ao fracasso. Não tem mais. É claro que assim, a vivência, ela também é primordial. Né? Sim, Nem claro. tudo você aprende na escola, na faculdade. Sim, Mas hoje em dia, o conhecimento, a técnica, ela é primordial para o negócio para frente e no campo não é diferente. Não, no campo não é diferente. A gente vê que cada dia mais a gente tem gente envolvida, gente boa no mercado, gente interessada em produzir, gente que quer trabalhar direito, sabe? E eu acho que o agro ele é muito perseguido por pessoas que não entendem o que é o agro, na verdade. O que é a busca do produtor, né, para produzir, para fazer as coisas bem feitas, a luta constante no sol. Às vezes a gente fica noite sem dormir, tentando pegar a janela de plantio, né? Às vezes rezando para chover depois que planta, rezando para parar de chover na hora que vai colher. A gente está sujeito a diversos fatores biológicos que a gente não consegue controlar. Então é um sofrimento, entre aspas, né? Porque produzir é muito gratificante, mas a gente está ali, o produtor está ali, acima de tudo, querendo tirar o seu sustento, produzir, e não se tem a maioria não tem essa mentalidade de degradação, não. A pessoa quer participar de uma maneira sustentável para ver o seu negócio crescer, sabe? A gente até comentou isso em um dos nossos podcasts, né? Que os bons pagam pelos maus. Que, ao meu ver, são a minoria. Com certeza. São a minoria. Eu acho que no Brasil como um todo, não só no agro, né? Eu acho que o Brasil tem muito mais gente boa que quer fazer o Brasil crescer, desenvolver, do que gente ruim, criminosa, Mas, né? infelizmente, a mancha, ela acaba denegrindo, como você falou. Se você pegar uma fazenda hoje, é muito mais barato você intensificar uma área do que você desmatar. Muito mais. Desmatar é um desastre. Eu já participei de desmatamentos em áreas autorizadas. E é um desastre ambiental que tudo. acaba prejudicando o próprio produtor. Aquilo são anos que a pessoa vai gastando para ela ver resultado. Entendeu? Parte daquele dinheiro, se ele pegasse parte daquilo e investisse... Implicasse no que ele já tem, investisse no que ele já tem, otimizasse a produção. Ele não precisava desmatar. Desmatar é um processo extremamente agressivo, extremamente oneroso para o produtor. E ignorante. Ignorante. A palavra é essa, ignorante. Daniel, ignorante. Cara, mas sensacional aqui sua presença, brilhantou muito o nosso bate-papo. Queria te agradecer pelo seu tempo, porque eu sei que a fazenda tá lá parada, te esperando. Ele ia para a fazenda hoje, mas ele aceitou gentilmente o nosso convite de estar aqui conversando, compartilhando tanta informação bacana, né? Tanta coisa boa. Obrigado, Daniel, de coração aí, viu? Beleza, tranquilo. Obrigada, Daniel. Valeu. Deixa seu arroba aí pro pessoal te achar, mandar mensagem. Eu sei que você tem um canal no YouTube também. Meu canal é um canal que tá até meio parado, mas é um canal bastante técnico. Eu mostro algumas experiências que a gente tem lá na prática, no campo, assim, alguns fatores que a gente acompanha e vê. Então, assim, é técnico, mostrando alguns benefícios, algumas coisas que deram certo, algumas coisas que deram erradas. Que a gente não sempre acerta, não, mas quando a gente erra também, a gente às vezes procura mostrar para o produtor o porquê que aconteceu aquilo. Serve com precaução esse exemplo. Sabe que ILP na prática no YouTube e o Instagram. Meu Instagram também tem muita foto, tem muita coisa sobre integração. É Daniel_Castro_Rodrigues. Perfeito. Então segue lá. Você também presta consultoria, né, Daniel? Eu presto consultoria na parte de ILP, na parte de grandes culturas aí. Para quem viu a gente ou escutou a gente e ficou interessado, é só entrar em contato com o Daniel, que eu achei a técnica muito interessante. Falo que eu não sou do agro, mas eu só vi benefícios. Muito obrigada pelo esse bate-papo aí. Passou tão rápido. Gente, muito parece rápido. que tem 10 minutos só que a gente está conversando. Foi rápido. Foi muito bom. Obrigado por ter trazido tanto conhecimento aqui pra gente. Foi bastante esclarecedor. Obrigado vocês pela oportunidade. Perfeito. Então, se você está aqui com a gente, assistiu todo esse episódio do Agro 2 Podcast, já se inscreve no canal aí, já deixa seu like e comenta qual assunto você quer ouvir aqui no nosso podcast, quem você quer que a gente traz aqui para poder levar informação sobre o agro para você. E se você quiser encontrar o Pedrão aí nas redes sociais, é só colocar aí @porpedromaia. E a Lara? O meu é @larabrito.real. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o agro, não deixa de seguir a gente, não deixa de escutar a gente lá no Spotify também. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!